Frieren voltou e isso está incrível. O anime mais aguardado de janeiro começou a lançar e o seu primeiro episódio já está lindo. A animação continua com uma qualidade excepcional. A direção do episódio está excelente também, com um ótimo jogo de câmera sendo utilizado, trilhas sonoras que complementam muito as cenas. Os personagens continuam fiéis ao original, obviamente bonitos e bem feitos. E claro, o estilo de arte como um todo continua lindo. Mesmo que o design possa ter mudado ligeiramente comparado com a primeira temporada, foi muita pouca mudança, você mal percebe e continua incrível. Além disso, a adaptação segue sendo muito fiel ao mangá e hoje eu vou falar sobre isso com vocês, comparar o mangá e o anime, falar mais sobre como o anime está e tudo mais relacionado ao primeiro episódio de Frieren. Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Eu sou o Diogo e faço vídeo de animes, mas focado em sekais, fantasias e notícias do mundo dos animes, então considere se inscrever no canal para se juntar à comunidade e claro, ficar por dentro dos próximos vídeos, porque essa temporada vai ter muito Frieren aqui no canal. O episódio começa com o calmo ritmo que Frieren tem. O nosso grupo está seguindo sua jornada. A Frieren está desligada como sempre, e o Stark está notando como que a Fern está sempre fazendo as coisas, sempre gerenciando as coisas com antecedência, se preparando para o futuro. E só esse comecinho aqui, 2 minutos de episódio já tá incrível. A trilha sonora que combina perfeitamente com o clima e o ritmo desse comecinho. Os efeitos sonoros do mundo, da carruagem, dos animais, do vento, que são calmos, que são tranquilos, você mal percebe eles, mas eles estão ali, eles fazem diferença. Os personagens sendo eles mesmos em suas conversas. Agora, eles estão no pântano de Sound, com 29 anos tendo se passado desde a morte de Himmel. Stark aqui falhou miseravelmente em pescar, enquanto Fern ia preparando a refeição com os verdes, no caso, coisas que ela coletou na floresta, enquanto Frieren procurava por algo nos arbustos, um cristal. Esse é um cristal que anula a magia, um mineral que neutraliza os efeitos mágicos. Desse tamanho e dessa pureza, ele tem um efeito de 3 metros, e Fern fica incapaz de conjurar suas magias. Eles são extremamente raros, e até mesmo um pequenininho vale várias moedas de ouro, então um desse tamanho e dessa pureza, meus amigos, é uma fortuna que eles têm em suas mãos. Porém, eles têm 2 magas no grupo, e como esse cristal as impede de usar magia, eles não vão levar o cristal com eles. E Fern, sendo a mãe do grupo, manda Frieren se livrar do cristal. Mas antes, ela quer mostrar outra propriedade dele, que se ela injetar muita mana nessas pedras, elas brilham muito, ao ponto de que mesmo quando eles saíram dali, o cristal continuou brilhando de longe. Esse cristal definitivamente seria um ótimo item para um farol ou para equipes de reconhecimento para mandar mensagens a longa distância. Ele é muito interessante. E enquanto eles seguiam sua jornada e iam conversando sobre seu próximo destino, eles acabam caindo em um desmoronamento. Essa é uma caverna subterrânea e como os solos do pântano são bem instáveis, acontece disso acontecer, do solo cair e ligar a uma caverna e assim todo mundo se ferrar bonito. O problema é que a magia de voo delas começou a falhar e elas caíram em uma caverna gigantesca que está repleta de cristais que anulam magia. Isso aqui, se alguém minerasse, vale bilhões. Isso aqui, nossa senhora, isso aqui é riqueza para o resto de suas vidas, dos netos, dos bisnetos, dos tataranetos. É muita grana. Mas, segundo Frieren, é impossível. Esse é um dos minérios mais duros que existem, não podendo ser cortado ou processado / refinado com magia. Ele é extremamente difícil de se cortar e os humanos não são capazes de fazer isso. Tanto que o Stark tenta quebrar um com sua força enorme e ele nem arranha o cristal. Isso é o quão fortes eles são. E inclusive essa tentativa do Stark de quebrar o cristal não tem no mangá, sendo uma adição que é muito da hora do anime, porque assim eles realmente mostram o quão duro o cristal é. No mangá eles só falam, os humanos não são capazes de minerar ele porque é muito duro. Aqui no anime não, ele mostra o quão duro o cristal é. E isso é muito bom. Só nos dar informações não é muito legal, mas quando eles mostram a informação, aí é outra fita. E isso é o quê? Uma boa direção. E esse depósito de cristal é realmente massivo. Frieren em sua vida nunca viu algo tão grande assim deles. E porque essa caverna está cheia deles, as duas não podem usar magia. Dessa forma, o grupo decide achar outra saída. Afinal, eles não vão conseguir escalar ou voar dali, e por causa disso, elas estão contando com o Stark para as proteger. Agora, elas são apenas 2 garotas indefesas. E claro, Frieren ainda não esqueceu que o Stark a chamou de velha idiota e isso é hilário.
hilário. Ela consegue ser mesquinha com as coisas mais triviais que existem. Ela não liga ou se importa com muitas coisas, mas aquela pequena coisinha que aconteceu é algo que ela se importa e lembra, ela guarda rancor. A Frieren é hilária. Assim eles começam sua jornada pelas cavernas, passando por ossos, paisagens, pescaram para conseguir comida, fizeram um mini acampamento ali onde a Frieren tá dormindo que nem pedra. A Frieren aqui está despreocupadíssima, enquanto Fern, como sempre, está tensa e cheia de preocupações. Eles viram vários ossos de animais nesse lugar, e Frieren disse que provavelmente é um lar de um monstro bem grande. E Fern está assustada, ela não é capaz de usar nada relacionado a mana ou magia. E isso é algo pelo qual ela nunca passou até hoje. É como se ela tivesse perdido um sentido, como se ela tivesse mergulhado em trevas. E isso é algo bem interessante de se trazer à tona. Eu mesmo nunca pensei em como que um mago se sentiria ao perder a capacidade de usar magia. Magos sempre são capazes de sentir a mana, usar ela para detectar presenças, objetos, ver o seu entorno através dos seus sentidos mágicos. Além disso, eles sempre usam magia, até mesmo para as coisas mais triviais, como por exemplo acender uma fogueira e claro, usar ela para se proteger. Mas essa caverna, ela não tem nada. Ela não consegue detectar coisas ao seu redor, não consegue usar magia ou se proteger. Ela ficou inútil, ela perdeu algo do qual ela não apenas confiava, mas sempre teve. Essa deve ser realmente uma experiência muito assustadora, você perder um sentido do qual você sempre teve e sempre confiou do nada. Essa é uma reflexão que poucas obras trazem, e inclusive isso não se limita apenas à magia, e sim a outras coisas. Logo, um monstrão chega ali do nada e começa a atacar, com Stark tendo que proteger as duas do monstro. Ele é um dragão venenoso e isso vai dar ruim pro Stark, ele vai morrer se lutar contra esse bichão. E é bem legal ver como Stark estava prestes a dar uma bronca em Frieren, porque ela estava dormindo despreocupada, feliz, sem se importar com nada ali no meio da caverna que é perigosa, mas ela só fala que confia nele com a sua vida. Ela o recrutou como sua vanguarda e desde então ela confia nele. Um grupo não funciona sem confiança e assim ela o trata como tal. E de novo Stark começa a falar sobre como ele está com medo e quer fugir, como ele sempre quer fugir, como ele é um medroso, onde a Frieren ajuda com isso, acendendo um cristal de luz para eles correrem, o que nos faz entrar em flashback sobre o grupo de Himmel no passado, com o anão que eu esqueci o nome perguntando para Himmel por que ele confia sua vida a ele que se considera um covarde, que fugiu de sua vila natal, que fugiu de suas terras, e Himmel diz que se for para eles fugirem, então que fujam todos juntos, afinal eles são um grupo. E cara, como que eu adoraria um spin-off das aventuras de Himmel, Frieren e dos outros na época que eles estavam em sua jornada. Isso seria épico, eu amo esses personagens e eu queria muito ver mais deles. Onde nesse flashback eles encontram um dragão super poderoso e tem que fugir pelas suas vidas, assim como Himmel disse anteriormente, enquanto atualmente Stark carrega as duas, o que deixa Frieren feliz com um sorriso no seu rosto, apesar do perigo da situação, essa cena a deixa feliz. E claro, eles conseguem fugir de lá, dessa experiência assustadora, e logo eles se preparam para seguir viagem, mas as pernas do Stark morreram. E eu queria aproveitar para falar sobre essa cena das cavernas, especificamente a ação dela. Como sempre, a animação de Frieren está exemplar no top tier. O monstro aparecendo e atacando o grupo, os movimentos e ações dele sendo bem animalescas e monstruosas, o Stark protegendo a Frieren e a Fern, e então correndo com elas. Da mesma forma que no flashback tivemos ótimos efeitos especiais com o monstro soprando fogo e o grupo do Himmel correndo também. A cena do anão salvando Frieren e o padre bêbado em específico foi algo incrível. Essa cena ficou muito boa, seja ele pegando a pedra e então sendo chicoteado pelo dragão. Essa parte do episódio ficou muito boa. E claro, o próprio dragão em si estava muito bonito e bem feito. E o fogo que ele soprava claramente bem animado, um efeito especial de primeira linha. A animação e qualidade do anime estão incríveis como sempre, mantendo um padrão de qualidade. E isso é uma das coisas que eu mais gosto em Frieren. A maior parte do anime é uma coisa mais calma e filosófica, que faz você refletir, pensar sobre o mundo, sobre a vida, sobre sua vida. Porém, quando tem ação, o bagulho fica louco. Isso definitivamente compra pontos comigo. Dito isso, agora o grupo está na grande floresta de Sanft. Aqui eles estão coletando alguns ingredientes para o almoço e Stark decide então ir pescar um pouco, ver se ele consegue pegar algum peixe para se redimir, mas ele acaba por trombar o lugar onde a Frieren e a Fern estavam tomando banho, onde vemos o lado mais meticuloso
misterioso de Fernie, limpando bastante seus pertences, especialmente os presentes que o Stark e que a Frieren deram pra ela. Essas são coisas que ela valoriza muito. Ela já perdeu muitas coisas nessa vida, inclusive sua casa e família, então ela está muito feliz por ganhar coisas que são importantes pra ela agora, por ter coisas que são importantes. E claro, porque o Stark acabou indo até onde elas estavam tomando banho, ele já meteu Doguesa para se desculpar, embora a Fernie tenha dito que não ficou brava. Mas mesmo assim, a partir daquele ponto, o Stark ficou com aquela cara de desculpas arrependido, enquanto Fernie segue sendo ela mesma tranquila e calma. E Frieren, como sempre, só foi observando a situação, porém tem uma surpresa. Ela percebe que as coisas estão um pouco estranhas no grupo e o clima não está legal. Ela realmente está começando a captar essas coisas. A nossa elfa favorita está evoluindo, meus amigos. Ela começou a captar o clima muito da hora. E Frieren percebe que isso acontece de vez em quando, pensando que esses dois não combinam muito, e dizendo que se o Stark estiver desconfortável, é só ele falar com ela. Afinal, foi ela quem o forçou a entrar nesse grupo em primeiro lugar. Mas antes que eles pudessem seguir o assunto, eles chegam numa encruzilhada e decidem ir para uma estalagem que estava ali do lado. Aqui eles se reencontram com Wirbel, que agora é um personagem que eu gosto muito, mas que antigamente eu não gostava dele. A minha primeira impressão foi negativa, mas depois eu comecei a gostar do cara. Ele é da hora. Onde aqui, depois de falar sobre estar voltando pra casa por causa dos demônios, Wirbel pergunta se o Stark pensou em sua oferta. Como a situação no norte está bem ruim, existe uma grande falta de bons combatentes na linha de frente, e ele queria o apoio de Stark lá por uns 2 ou 3 anos, pelo menos até as coisas se acalmarem, se estabilizarem. Mas Stark recusa, porque ele já é a vanguarda desse grupo. Dito isso, o Wirbel não desiste fácil, ele sabe o que quer e vai atrás. Então ele pede Stark emprestado um pouco para tentar o convencer, o que a Frieren deixa. E a Frieren vê o Stark se divertindo com o Wirbel e seu grupo como algo bom, pensando que talvez ele fique muito restringido no grupo delas, que seja um grupo muito rígido para ele. E a Fernie não parece querer muito que o Stark saia. Então naquela noite ela vai falar com ele, onde a primeira coisa que ele fala é que ele recusou a oferta de Wirbel. Ele conheceu as duas quando estava no fundo do poço, pronto para abandonar aquela vila e fugir de lá. E embora a Frieren diga que o forçou a entrar no grupo, ele não acha isso, muito pelo contrário. Foi a conversa com Fernie que fez a cabeça dele, como ela falou sobre como não achava que ele ia fugir e o encorajou. Ali ele quis entrar no grupo e viajar com elas. A Frieren não foi a única que arrastou esse bunda mole até onde eles estão atualmente. Então ele não vai a lugar nenhum, e isso deixa a Fernie bem feliz, que inclusive concorda em ser um pouco mais boazinha com ele. E inclusive mais tarde, enquanto Frieren dorme como se fosse um cavalo, nós temos o flashback da Fernie quando ele estava naquela caverna de cristal antes. Ali ela estava cheia de medo enquanto era carregada pelo Stark. Enquanto a Frieren sorria ao comparar a situação atual com o que ela passou com o seu grupo no passado, a Fernie estava apenas com medo e preocupada. Mas agora ela está toda sorridente olhando para o presente de Stark. E esses momentos são bem legais e bonitinhos, o desenvolvimento dos dois é muito bom. Mas vocês me acham louco porque eu não gosto da ideia deles ficarem juntos? Eu gosto muito da dinâmica entre o Stark e a Fernie. O desenvolvimento dos dois é bem legal, é bem bonitinho. As cenas dos dois juntos são muito interessantes. Mas eu não gosto da ideia de que eles acabem junto. Não sei explicar, mas me parece errado. Dito isso, no dia seguinte, eles se despedem de Wirbel, mas é aquilo, de qualquer forma, eles estão indo para o extremo norte, então eles vão se encontrar novamente. E eu gosto muito dessa parte de Frieren, que é esse tema de que as pessoas podem seguir caminhos diferentes, mas eles vão se encontrar. Isso é algo que eu gosto porque em Frieren, eles não matam personagens ou somem com eles. Tipo, em outras obras, eu tenho certeza que nesse momento, o Wirbel apenas sumiria até que um dia ele pudesse ser relevante novamente, mas em Frieren não, nós vemos que ele está seguindo sua jornada, ele já se reencontrou com elas uma vez, e agora está seguindo sua jornada de novo, e eles vão se reencontrar de novo, porque enquanto o grupo segue sua vida, o Wirbel está fazendo a vida dele, e claro, vai cruzar o caminho deles no futuro. E isso é algo que eu gosto em Frieren. Os personagens não simplesmente somem ou ficam parados no tempo sem aparecer na tela. Não, eles têm suas vidas e suas histórias, eu gosto disso. Os personagens parecem mais vivos comparados com outros animes. E com isso, Frieren segue seu caminho com seu grupo e o episódio acaba. E o próximo episódio vai ser bem legal, porque o nome dele é O Herói do Sul, e nós iremos conhecer pela primeira vez o Herói do Sul, o herói mais poderoso da humanidade, que é
bem legal. Eu vou evitar dar spoilers sobre o próximo episódio aqui, mas aguardem. E uma coisa que me deixou bem feliz ao assistir esse episódio é que o anime tá bem fiel ao mangá. E acima disso, além de ser fiel ao mangá, ele está melhorando o mangá. Eles seguiram perfeitamente a história e a linha que o mangá criou e apenas o melhoraram, adicionando algumas ações aqui, algumas cenas estendidas ali, mostrando em vez de apenas falar. São poucos animes que podem falar com propriedade que eles melhoram o material original, e eu acho que Frieren é um deles. Dito isso, o que vocês acharam da volta de Frieren, meus amigos? Gostaram? Não gostaram? Comentem o que vocês pensam, que eu quero saber as suas opiniões, porque eu achei o máximo. E se você quiser ver outros animes bons nessa temporada, que podem não ser tão bons quanto Frieren, mas que são legais, aqui eu recomendo alguns pra vocês que estão bem legais. E não deixe de se inscrever no canal se você não for inscrito ainda, e deixar o gostei aí embaixo para apoiar o meu trabalho. Agora eu fui.